Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de maio de 2025. A falsa neutralidade trai a Ucrânia, bem como os valores da democracia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Como a retórica suave, ela soa falsa, nesse caso da Ucrânia, e provavelmente em outros casos de outros países também, a neutralidade que muitos países dizem que têm, traem a Ucrânia, mas traem a própria democracia onde quer que ela esteja. Desde que o Estado, comandado pelo ditador genocida da Rússia, lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, um padrão preocupante emergiu no discurso público ocidental, né? Algumas vozes em todo aquele aspecto político, falando bacana, é diplomacia, vamos falar diplomaticamente, não estão agitando bandeiras russas também, pelo menos dizem que não estão, embora daqui alguns falaram algumas bobagens e besteiras, que a Ucrânia começou a guerra, etc, etc, mas eles também não estão apoiando a Ucrânia. Eles querem dar o tapinha nas costas, né, mas não apoiam a Ucrânia. Em vez disso, estão disfarçando isso como uma evasão moral, com uma linguagem refinada, uma linguagem acadêmica, que sutilmente mina o direito da Ucrânia de existir e de se defender. Sejamos claros, agora quando aconteceu essa comemoração da vitória, essa guerra patriótica que o criminoso da Rússia maior fala, eles dizem que foram lá uma série de países assistir o desfile, prestar solidariedade, participaram do convescote com o ditador da Rússia. Isso não é neutralidade. Isso é rendição disfarçada, isso é perigoso. Esses argumentos muitas vezes parecem razoáveis à primeira vista. Sugerem que a Rússia foi provocada pela OTAN. Enquadram a Ucrânia como corrupta ou caótica demais para ser apoiada. Dizem que a Ucrânia ela nasceu da Rússia, que a Rússia é mãe, mas não é mãe de nada. A Rússia saiu da Ucrânia e a Rússia, na realidade, é que é filha da Ucrânia. Eles minimizam a resistência ucraniana, chamando-a de guerra por procuração, ou defendem a paz sem exigir responsabilização ou retirada do invasor criminoso. Essas posições não são debates inofensivos. São uma cobertura retórica para a agressão. Considere a alegação que a OTAN provocou a Rússia. É isso que muitos falam, né? A expansão da OTAN é um tópico legítimo de discussão, mas usá-la para justificar uma guerra apaga a responsabilidade de Moscou e nega a soberania da Ucrânia. É isso que eles trazem nesse discurso. A Ucrânia, como qualquer outra nação, tem o direito de escolher suas alianças, sugerir o contrário, valida o pensamento imperial. Isso valida o pensamento imperial dessas pessoas, o pensamento imperial da Rússia, mesmo que elas não digam que não estão tendo pensamento imperial. Mas vão lá, dão beijinhos, tomam um vinho junto com o ditador da Rússia. Outra alegação que eles fazem é que a Ucrânia é corrupta demais para valer a pena defendê-la. Sim, a corrupção existe na Ucrânia, assim como em outros países, mais estáveis, inclusive, e seguros, mas a corrupção ela está lamentavelmente, em menor ou maior grau, instalada em diversos países do mundo. Mas nenhuma quantidade de corrupção justifica uma invasão. A Rússia não tinha esse direito. E sob a pressão da guerra, a Ucrânia implementou reformas sérias e continua a lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela democracia. Isso não é motivo para abandonar o país, é motivo para apoiá-lo. E não fazer a retórica dos criminosos da Rússia. Agora, mais do que nunca, é crucial, é importante a comunidade internacional haja de forma decisiva. É preciso mais apoio à Ucrânia, aumentando as sanções e isolando a Rússia em todos os níveis. Alguns argumentam que a Ucrânia é apenas um peão no impasse entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Esta é uma simplificação cínica, exagerada. Os ucranianos escolheram resistir,
Os ucranianos não querem a Rússia, nem lá onde a Rússia está ocupando desde 2014. Os russos mentem, eles levaram e colocaram cidadãos russos lá. Os ucranianos escolheram a democracia. Na Rússia não existe democracia. Em cada eleição, os opositores são presos. E alguns são assassinados na própria prisão. Rejeitar o sacrifício do povo ucraniano como se fosse a estratégia de uma outra pessoa os despoja de autonomia e dignidade. Há também a pressão por um cessar-fogo imediato, apresentado como o caminho para a paz. Mas a paz sem justiça não é paz. É apaziguamento. Um cessar-fogo que mantém a ocupação e ignora crimes de guerra não é uma solução. É cumplicidade. Não sancionar e dizer que não vai sancionar é cumplicidade. Os ucranianos não estão prolongando a guerra por si só. Não é a Ucrânia que está prolongando a guerra. Eles estão lutando porque sabem o que acontece se pararem. Estas narrativas não vêm apenas de vozes marginais. Elas aparecem em think tanks, editoriais, tópicos virais, às vezes vêm de figuras até de extrema direita, que admiram líderes autoritários e se ressentem dos valores democráticos, às vezes vêm de pensadores de extrema esquerda que se opõem a qualquer coisa relacionada à política externa dos Estados Unidos da América, que se dizem democratas, que são democracias, que defendem a democracia, e às vezes vêm de gente do centro, realistas, segundo eles, que preferem priorizar a estabilidade em vez de princípios. Vêm de origens diferentes, de todos os lados. Mesmo efeito, enfraquecem o apoio à Ucrânia e encorajam o autoritarismo. Esses argumentos são persuasivos justamente porque são sofisticados. Permitem que as pessoas evitem verdades incômodas sem deixar de parecer ponderadas. Mas esse tipo de nuance não é sabedoria, é uma burrice e é uma cortina de fumaça. Golda Meir, eu admiro muito ela, nascida na Ucrânia, é uma judia, foi primeira-ministra de Israel, nascida na Ucrânia. Disse ela, se os árabes depuserem as armas hoje, não haverá mais violência. Se os judeus depuserem as armas hoje, não haverá mais Israel. O mesmo, meus amigos, se aplica aqui na Ucrânia. Se os ucranianos depuserem as armas, seu país poderá desaparecer. Se a Rússia parar de lutar, a guerra termina. É só ele se retirar, embora terminou a guerra. A Ucrânia não vai atrás deles na Rússia. Essa é a verdade brutal, nua e crua. Isso é realidade, é concreto, não é abstrato. Palavras moldam a opinião pública. A opinião pública molda políticas e políticas determinam vidas. Quantas vozes ocidentais desculpam ou suavizam a agressão da Rússia? Elas não falharam apenas com a Ucrânia. Elas falham com a democracia em todos os lugares do mundo. A Ucrânia não está apenas defendendo o território, está defendendo o direito de existir como um Estado soberano e democrático. É uma nação milenar. A Rússia não é milenar, a Rússia tem menos de 1000 anos, quando foi fundada por um príncipe que rebelou-se contra o governante, seu pai, de Kiev, e fundou Moscou, e a partir daí, um pouco mais de 800 anos, é que essa dor de cabeça que a Ucrânia tem existe, por causa de uma traição. Tratar isso como algo menos é desculpar a agressão. Apoiar a Ucrânia não significa ignorar nuances, significa recusar-se a usar nuances, mentiras, para justificar a inação. Significa reconhecer que democracias falhas ainda valem a pena ser defendidas. Significa se manifestar, desafiar falsas equivalências e apoiar a ajuda humanitária, a segurança e a verdade. Neutralidade diante da injustiça não é força, é rendição. Dizer ambos os lados não é discernimento, é abdicação. Se você acredita em democracia, a escolha é muito clara. A agressão disfarçada de linguagem polida ainda é agressão. Covardia disfarçada de neutralidade ainda é traição. A Ucrânia não precisa de análise à distância, sentado num sofá, assistindo pela televisão, comendo uma pipoca feita no micro-ondas. A Ucrânia precisa de clareza, precisa de coragem, precisa de aliados que entendam que não se trata
apenas de fronteiras, não se trata daquele discurso mentiroso de desnazificação, quando quem está atacando a Ucrânia é o verdadeiro nazi-fascista, que prolonga isso com o sistema nazi-fascista soviético. Mas sim a de sobrevivência de uma nação e do futuro da própria democracia, esses que vêm assassinar, estuprar e roubar o povo ucraniano. E também atacar na noite e matar civis com seus bombardeios. A história se lembrará daqueles que resistiram à maré, portanto, que se lembra da Ucrânia. Pelos motivos certos, não porque o mundo sentiu pena dela, mas porque se recusou a desviar o olhar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.